você possa se desprender de tudo aquilo que venha tirar a sua atenção, que você venha focar em adorar a Deus, em bendizer ao nosso Senhor, em agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito pela tua vida, por tudo aquilo que Ele é, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, deixe os pensamentos e as preocupações de lado e foque em adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o teu coração. Apresente a Ele o teu coração, a tua vida. Agradeça a Ele pela semana que se passou, onde houve a provisão do Senhor, onde não faltou o pão de cada dia, onde não faltou a casa para morar, o cobertor para se cobrir, onde Ele veio como um Deus provedor em nossas vidas. Esse é um culto de ações de graças, onde nós trazemos a memória e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Oh Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, apresentamos, ó Pai, esse culto ao Senhor, essa reunião ao Senhor. Tu és o nosso convidado de honra aqui nesse lugar. O Senhor é a razão de estarmos aqui nesse lugar, ó Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, para buscar bens materiais, não, porque sabemos que as bênçãos, elas são consequências de uma vida com o Senhor. Mas nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te agradecer, nós estamos aqui para bendizer o teu nome, Senhor. E o Senhor é o nosso convidado de honra aqui nesse lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, que não haja barreiras para a manifestação do teu poder aqui nesse lugar. Que o teu Espírito Santo fique à vontade, que o Senhor tenha liberdade para falar aos corações. Bom será, Senhor, te ouvirmos aquilo que queremos, mas melhor ainda aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que venhamos sair daqui, Senhor, cheios de uma porção renovada do Senhor sobre as nossas vidas, de uma nova porção, de algo novo. E que, Senhor, a palavra que for lançada aqui nesse lugar, ela venha encontrar no meu coração e no coração de cada um aqui uma terra fértil, que venha produzir frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida, de metanoia, de pensamento, Senhor. Eis-nos aqui para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu nome, ó Deus. Fique à vontade entre nós, seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Oh Rei Jesus, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso Deus, aquele a quem amamos e servimos, fique à vontade entre nós, manifesta a tua glória entre nós. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se livrar de mim.
Cordeiros com Cristo, aleluia! Quem é como nosso Deus? Quem é? Não existe nada, nem ninguém que se compare ao nosso Deus. Nós vamos estar cantando, louvando ao Senhor com uma nova canção que tem esse nome. Quem é como nosso Deus? E a letra dessa canção diz assim, que a glória pertence a Ele não dá a nenhum outro. Que o Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele reinará. Ele é o nosso Deus, o poderoso nas batalhas, é o poderoso para salvar. Ele é o Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que liberta os oprimidos. Não existe outro que seja semelhante ao Rei. Esse é o nosso Deus. Não sei como você entrou aqui nessa manhã, talvez cabisbaixo, preocupado com tantas coisas. Tenha tirado o teu foco, os teus olhos do Senhor, do nosso grande Deus. Ele é o Deus poderoso nas batalhas. Ele é o Deus poderoso para salvar. Talvez aquela pessoa que você diga não tem jeito. Ele é poderoso para salvar. O sangue de Jesus é poderoso. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso até mesmo para ressuscitar os mortos, sejam os mortos fisicamente ou espiritualmente. Tantas vidas mortas espiritualmente, feridas, entregues, mas o Senhor, Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para trazer de volta a vida. Esse é o nosso Deus. Tem uma frase que até acaba sendo um pouco utilizada assim: não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para Ele, somente para Ele. Deposite a tua fé nele, a tua expectativa nele, os teus sonhos nele, e ninguém mais. Porque se você depositar no homem, você vai se frustrar. Mas nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente e Ele nunca nos frustra. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos ama. Nós vamos declarar: quem é como nosso Deus? Aleluia.
dessa glória, desse poder, desse senhorio. A palavra do Senhor nos diz assim em Isaías 40:10: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas da concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes nas balanças e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde
de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Falamos domingo passado, o pastor Silvio até comentou. A gente olha aquela cena dos 24 anciãos, aqueles 4 seres viventes, todos eles ao redor do trono, e dizendo: Santo, 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 e não param. Talvez a gente até imagine falta de criatividade, né? Poderiam colocar mais palavras, mas não é isso não. É que faltam palavras, e a coisa que eles veem, aquilo que eles estão vendo, não dá a eles nenhuma condição de dizer outra coisa, porque eles estão vendo a santidade do Senhor, e aquilo é algo que enche tudo, preenche tudo. Essa característica de Deus está acima de todas as outras. Ele é santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele disse: eu serei o seu Deus, habitarei em vocês, estarei com vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O Senhor habita em nós, Ele está entre nós. Aleluias. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Aleluias. Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. O seu problema, a sua dificuldade, a sua aflição não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em você, porque o seu Deus é quem garante. Aleluia. Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará. Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará. Levante as suas mãos assim e diga: graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, pois escondestes essas coisas dos grandes e poderosos e revelaste a nós, os pequenos, fracos. Tu revelaste essas coisas a nós por meio do teu Filho Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Oh, rebaixecadas, Deus conosco, Emanuel, Deus em nós e Deus conosco. Oh, rebaixecadas, a quem temerei? A quem temerei? De quem terei medo? Se o Senhor está comigo, se o Senhor está comigo, a quem temerei?
você adora, enquanto você se derrama, enquanto você se joga na presença do Senhor. séculos dos séculos. A Ti, o único Deus, soberano, poderoso, o único Deus. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra.
e adoração pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Abrace o seu filho aí. Abençoe ele. E o despeça ali para as salinhas. Fala, cubra, Senhor, ele com teu sangue. Guarda, Senhor, meu filho, a mente e o coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 10, verso 25 em seguida. Diz assim o Senhor, pela sua palavra. Abram aí, abram aqui. Todos os lugares possíveis, tenhamos a palavra diante dos nossos olhos, porque a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que leem as palavras desta profecia. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10, verso 25 e os seguintes, diz assim: certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a sua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia. Diga isso: teve misericórdia. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu a reembolsarei e a tu quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu da maneira semelhante. Essa passagem ela é conhecida, você já ouviu ela algumas vezes, já deve ter lido, inclusive, e ela recebe o título, inclusive, do bom samaritano. E até mesmo é atribuída a Jesus essa característica do bom samaritano. Nós vemos aqui uma situação em que alguém, conhecedor da lei, então, preste atenção, conhecedor da lei, mestre na lei, conhecido aqui, essa tradução traz como advogado da lei, é um escriba, é aquele que é o estudioso da lei mosaica, é o responsável por ensinar os fiéis, ok? Então ele é conhecedor, ele é mestre da lei, e a gente vê pelo texto
que este mestre da lei estava de alguma forma tentando fazer com que Jesus caísse no erro por meio das suas palavras. E ele então ali, a intenção dele não é boa, ele faz um questionamento a Jesus: mestre, olha, reconhece Jesus como sendo mestre. Um mestre reconhecendo Jesus como mestre. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí então Jesus começa ali a falar com ele sobre o que é necessário. E às vezes a gente se pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez esse texto possa parecer um tanto voltado à ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, como se obras necessárias fossem. Ou seja, eu preciso fazer uma obra, eu preciso fazer alguma coisa que possa trazer consigo justificação, e então, por meio disso, eu consigo alcançar a vida eterna. E aí, Jesus, conversando com essa pessoa, propõe a ele o que está escrito na lei, porque essa pessoa é um escriba, ele é um mestre da lei, um advogado da lei. Diga você mesmo como você a interpreta. Note, é importante saber interpretar. É importante saber interpretar. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque nelas está escrito acerca de mim, diz o Senhor. Então examinar é importante. Jesus sabe que ele é um estudioso da lei, e ele diz assim: ora, você pergunta a mim, mas você é um estudioso da lei, como você a interpreta? Porque nela está escrito o que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Então esta pessoa responde a Jesus replicando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com a sua intelectualidade toda, ou seja, com todo o seu ser, amarás o Senhor teu Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então fala para ele: olha, você respondeu corretamente, faze isto. E note, eu não vou entrar em todos os méritos aqui desse texto, ele é tão profundo, é tão extenso, tem tantas verdades para a gente poder explorar, mas não dá, não temos tempo para isso. Mas Jesus aqui fala, olha, ele não responde a pergunta necessariamente, porque ele perguntou o que eu preciso para herdar a vida eterna. Jesus disse assim para ele, a resposta vai no outro sentido: faze isso e viverás. E viverás. Está falando de vida. E o que Jesus diz de si mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você andar pelo caminho, mas o caminho e não qualquer caminho, você encontra a vida. Se você examina o caminho, e se você tem o cuidado de examiná-lo, viverás. É isso que Jesus está falando para este mestre da lei. Olha, faça isso e você então viverás. Ele, no entanto, insistindo, note, é um mestre, é um sábio, é um filósofo, é uma pessoa reconhecida na sociedade como tal. Então ele está propondo Jesus uma discussão até mesmo filosófica aqui, naquele embate de vamos lá, você me respondeu, beleza, você ganhou nessa argumentação, mas eu vou te pegar de novo ali na frente. Então ele insistindo em justificar-se, questiona Jesus: tá bom, mas quem é o meu próximo? Agora eu te peguei. Como se Jesus não soubesse quem que é o próximo. Então Jesus responde a ele: certo homem. Note, Jesus sempre se utiliza de figuras, parábolas. Ele usa essas figuras para que a pessoa possa ali refletir melhor acerca do que está dizendo. E refletindo melhor, ela possa lá dentro, interiormente, pensando, raciocinando, refletindo, chegar a uma conclusão. Então Jesus diz: preste atenção no que eu vou te contar. Certo homem. Note, Jesus não fala um judeu, não fala um etíope, Jesus não fala um samaritano, Jesus não dá aqui a nacionalidade deste homem. Certo homem. Ele pode pertencer a qualquer nacionalidade. E o texto aqui é um texto recheado dessa questão do nacionalismo, de quem é melhor, de quem não é melhor, quem que é pior, certo? Então Jesus fala: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de assaltantes, que bateram nele,
roubaram tudo, deixaram ele caído quase que morto, ou seja, deixou ele numa situação tal que sozinho, preste atenção, sozinho, ele não conseguiria se recuperar, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de ajuda. E Jesus então continua, e diz assim, essa palavra aqui é extremamente importante, e eu quero que você preste atenção nela, lá no verso 20, eu não consigo ler direito aqui, porque estou seguindo abandonaram, cadê? Vamos ler, o próximo verso, é o verso o quê? 31, nossa, já está aí, eu não estou conseguindo ver aqui, coincidentemente, está tão pequena a letrinha aqui, coincidentemente descia, preste atenção, diga aí comigo, coincidentemente. Você acha que existe coincidências? Essa palavra aqui, ela é usada uma única vez no Novo Testamento. Olha que o Espírito Santo escolheu uma palavra exclusiva, que ela será aplicada uma única vez, para que você entenda o significado dela, de uma forma assim a não gerar dúvida alguma. Coincidentemente, essa é a nossa tradução, obviamente você pode usar outras traduções, mas aí o sentido do texto, preste atenção, o sentido do texto, não existe coincidências. Essa palavra está diretamente relacionada a propósitos de Deus. Nada acontece sem que Deus esteja no controle. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas acontecem, e detalhe, existem algumas expressões que a gente precisa tirar desse texto para a gente poder então absorver o conteúdo e viver. Está entendendo? Jesus disse assim: descia de Jerusalém para Jericó por um caminho. Diga aí, caminho. Existem caminhos, e você anda por caminhos. E se você teme a Deus, os seus caminhos, foi Deus quem está ali, é Deus quem está conduzindo. Muitas vezes você sai do caminho, mas Deus vem por amor, Ele te traz de volta para o caminho. Caminho é importante, é uma palavra importante nesse texto. Coincidência é importante, né? Havia uma estrada, havia um caminho, uma pessoa estava caminhando por este local, indo para sei lá onde, fazendo sei lá o que, não importa o que estava fazendo. A questão é o que aconteceu. Ladrões, bandidos, e detalhe, esse caminho era perigoso, de Jerusalém para Jericó, era um caminho perigoso, havia assaltantes na época, né? Essa pessoa provavelmente estava sozinha, foi ali pega, não de surpresa, não sei, mas talvez sem ter o que fazer, apanhou, foi tido como morto, quase morto, roubaram tudo que ele tinha. E detalhe, imagine a situação dessa pessoa, e agora vem descendo pelo mesmo caminho, o quê? Um sacerdote. Esse sacerdote, olhando de longe, o texto diz, ele se desvia, fala assim: deixa eu ir para o outro lado da rua. Quantas vezes você já fez isso? Uma pessoa olhou ela de longe assim, fingiu que não viu, atravessou a rua e saiu assobiando. E aí Jesus continua de modo semelhante, igual o sacerdote. Vinha descendo um levita. Olha, aqui a gente tem identificado o sacerdote, aqui a gente tem identificado o levita, depois a gente fala um pouquinho sobre. Eles estão ali passando pelo mesmo caminho, viram aquele homem no estado em que está, e ele também passou de largo. A Bíblia diz assim, passou de largo, fingiu que não é com ele. E aí Jesus continua, porque ele vai chegar ali, no cerne da questão, ele vai chegar no objetivo, e ele fala: agora, pelo mesmo caminho, surge quem? Um samaritano. E esse samaritano, olhando aquela situação, note, essa expressão também é importante, teve compaixão. Teve compaixão. Essa é a mesma expressão que a gente observa naquele texto em que o filho pródigo, retornando para a casa do pai, o pai, o vendo de longe, teve compaixão. É a mesma expressão que a gente vai encontrar em diversos momentos. Jesus, olhando aquele cego, teve dele compaixão. Jesus, olhando aquela multidão que estava sem pastor, e ele teve compaixão. Compaixão não é simplesmente estar com paixão, apaixonado. Compaixão é algo que acontece lá dentro. Lá dentro.
não é algo necessariamente que depende exclusivamente de mim, de você, mas é algo que depende daquilo que eu faço, de como eu vivo, de quais são os meus valores, qual é a minha cultura, o que é importante para mim. Nós estamos falando aqui da cultura do reino de Deus, e o reino de Deus está entre vós. É falar de valores. Se você vive esses valores, isso obviamente já está em você. Como a Bíblia diz, se eu examino as Escrituras, e se há um valor em mim nesse sentido, eu quero examinar as Escrituras. Ó Senhor, é muito bom estar na Tua presença, estar na igreja. Como é bom estar na Tua presença. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esses são valores. Eu fico feliz, eu fico alegre, eu estou indo para a casa do Senhor. Eu me alegro quando eu olho e vejo a palavra de Deus. As suas palavras são para mim suaves ao meu coração. Elas são benditas. Como eu amo a tua lei. Nela eu medito de dia e de noite. Note, você está vivendo a cultura do reino. Cristianismo é contra a cultura. Quantas pessoas estão entre nós, dentro das igrejas, são salvas, nasceram de novo, sim, creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas vive dentro e debaixo de uma subcultura. Quando na verdade o evangelho, o cristianismo é contra a cultura. É o que diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. Não vivam de acordo com os padrões deste mundo. Não tome a forma, não se amolde aos padrões deste mundo, mas vivam de acordo com os padrões do reino de Deus, da sua justiça. Quando a gente vive assim, nós estamos em condições de expressar aquilo que a gente leu no texto aqui, ter compaixão. Porque eu estou buscando da minha parte viver de acordo com os valores do reino de Deus. E aí então quando surgem as necessidades, e elas são infinitas, eu não consigo passar de lado. Eu não consigo passar de lado, fingir que não é comigo, eu tenho que atender. Note, essa pregação está vindo hoje aqui por conta de um gato. De um gatinho. Vocês alguns participaram aqui, um gato que entrou na igreja, não sei quando, talvez o pessoal limpando a igreja, e aí ele ficou, se foi na sexta, o pessoal limpou, abriu o portão, sei lá, estava aberto, ele entrou, ele ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí na quarta-feira, eu aqui na igreja, mexendo em algumas coisas, vi o lixo revirado, né? Vocês já ouviram essa história, vou contar de novo. Eu falei, o que aconteceu? O rato é grande, né? E aí vai daqui, vai dali, nossa, uns cocôzinhos ali, mas foi pelo tamanho do cocô, o rato deve ser desse tamanho aqui, né? Chamei o dono do depósito aqui, o Jorge, especialista no assunto, ele falou, isso é cocô de rato. Falei, meu Deus do céu, né? E aí, enfim, eu falei, Jesus, comecei a repreender todo o mal. Estava aqui no meio da igreja, de repente eu vi saindo lá naquele corredor e passando ali por debaixo do palco, um gatinho andando, tudo tranquilo, né? Não estava assustado, nada. Ele entrou debaixo desse palco, tem uma portinha ali, tem outra de saída ali. E aí eu tentei fazer com que esse gato saísse, nada desse gato sair, só que eu tentando de lá olhar para ver se ele saía ali, abri todos esses portões ali, deixando aberto, eu fiquei né, chutando o gato. Eu falei, será que ele saiu? Não é possível, o barulho que eu estou fazendo já deve ter saído. Eu não sei se saiu, não sei se não saiu. Ligo para o telefone do Jorge, olhando ali, né, sem perder, né, atenção, para ver se o gato saiu ou não. Jorge, eu espero um pouquinho com o cliente aqui, mas já vou te ajudar. E nada do Jorge vir. Eu fiquei imaginando, acho que o gato saiu. Eu não vou ter mais tempo de continuar aqui tratando o gato, certo? Aí beleza, fechei e fui embora. À noite nós voltamos, reunião de oração, inclusive essa semana, reunião de oração. Estou convocando você para estar com a gente aqui na sexta-feira, vigília, oração. Todas as casas de oração reunidas, vamos clamar diante de Deus. Estávamos aqui então na quarta-feira ali, orando, né, pastor Luiz? Vocês ministrando aqui o louvor, de repente o gatinho veio louvar, né? Nós vimos o gato, saiu de novo de lá, enfim, aí o pessoal foi, pegou dali, aí o Ivan, né, corajoso, o pessoal, o Luizinho com medo, não, todo mundo com medo, Ronaldo, não mexo com essas coisas, né? O Ivan foi lá, pegou com uma mão assim, ó, o gato, levou para fora, beleza, o gato sumiu, desapareceu. Você que pensa?
De repente, um belo dia, domingo passado, cadê o pastor William? Lembrando, eu fiquei olhando ali, você vê o estacionamento ali, tem umas gradinhas ali, coberto, uns tijolos, alguma coisa, uma casinha. Eu olhando ali, o gato se arrastando assim. Você já viu o cachorro se arrastando assim no chão? Eu falei, ele está se limpando, é coisa de gato. Só que ele continua assim. Eu falei, nossa, mas está se limpando muito. Quando a gente chegou mais perto, a gente olhou a situação do gato, meu Deus, que dó. Pastor William, diga aí. Eu não sabia, mas olhando ali o estado, depois eu descobri que na verdade o pessoal usou um spray de prato para passar sobre as feridas, porque para não dar bicho, né? Ele estava machucado, então passaram o spray de prato. Quando a gente olhou, eu pensei que estava tudo atrofiado, assim, seco. Parecia. Em decomposição. Eu falei, nossa, como é possível? E enfim, a gente tentou se mobilizar aí para a gente resolver essa situação do gato, levar o gato para algum lugar para tratar, né? E aí depois passou o domingo, na segunda-feira, semana, tentaram ver, o gato sumiu. Aí na quarta-feira eu voltei aqui, vim aqui acompanhando a dedetização da igreja, olhei o gato ali e falei, meu Deus do céu, isso é comigo. Que não arrujou, não pegou outra pessoa, Senhor, é comigo, eu que tenho que resolver isso, Senhor. Eu não posso virar as costas, eu não posso, né, ver essa situação e deixar isso rolar, né? Vou ter que assumir essa coisa daqui para frente. Fui lá, olhei o gato e falei, gato, você não morreu ainda. Né? Não foi para cima ainda, gato. Atravessei a rua, tem uma veterinária do outro lado, a veterinária veio comigo, atravessou a rua, ela olhou o gatinho assim, eu estava ali a uns 2 metros de distância, assim, para não... Ela já chegou, pegou o gatinho, começou a passar, ai, que coisinha linda, pegou já na mão. Eu falei, nossa, não vai pegar nem nada assim para colocar ele. O gato estava numa situação ruim, fezes, sangue. Ela já pegou o gato ali, colocou no colo assim, já atravessou a rua do outro lado. E você sabe quando o veterinário pega um animal assim? É a mesma coisa de um advogado quando pega um processo. É a mesma coisa de um médico. Você entrou no consultório, meu amigo, você passa o cartão. Não foge. Né? É um negócio. Eles vivem disso. Né? Entrou ali, ela já tratando, já dando injeção. Eu falei, meu Deus do céu, só ouvindo aquele barulhinho. Né? Das moedinhas caindo. Eu falei, e agora? Né? O que eu faço? Não, eu só quero saber. Né? Só quero ter uma informação. E ela depois me passa a informação. Eu falei, meu Jesus. Cadê a Natália? Nem veio aqui hoje. Mas ela já se comprometeu aqui, pelo menos, para dar uma diária desse gato. Né? Ela se compadeceu. A Soninha também deu uma rodada ali pelo Parque São Vicente para ver se o Léo também esteve ali ajudando. Enfim, uma mobilização pelo gato. E eu preguei essa pregação ontem para o Henrique. Ele falou, papai, eu não vou estar na igreja, eu vou estar na salinha, então eu não vou saber a pregação. Né? E aí eu falei, então eu vou pregar para você aqui no carro, que ele quis ver o gato. Sabe o nome do gato? Valente. Fizeram eu dar um nome pro gato. Falei, gente, você criatividade. Não, mas você tem que dar um nome pro gato. Né? Falei, mas ele sofreu tanto, ele é valente. Né? Aí está lá o valente, está lá internado, sob os cuidados. E essa questão, Deus vem falando comigo sobre essa questão, trouxe esse texto. Não é a questão do gato. Não vou entrar aqui em discussão de valor de vida humana versus vida de um animal. Não se compare, isso é uma discussão idiota, porque o homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Mas toda a criação está sujeita ao nosso domínio. Responsabilidade nossa, ok. Não vou entrar em mérito, você vai ver aqui a questão que às vezes você fala, né? Ah, mas que é isso? Você gastou um gato. Não é a questão do gato, se fosse um cachorro, se fosse um ser humano, e não é a questão do valor, você vai ver isso. Não é a questão do valor, do quanto, mas é a questão da situação. Quando você, diante de uma necessidade, diante de uma coisa que chega até você, né? Deus fala assim, você como cristão, pelos valores desse reino, não pode atravessar a rua. Você tem que encarar, porque sou eu que estou colocando diante de você essa situação. Essa necessidade está diante de você, porque os seus caminhos eu conheço, sou eu quem trilha os seus caminhos, e eu quero transformar o seu coração. Só que muitos de nós, diante das necessidades, fugimos. Deixa por outro. Quem sabe
né? Tem até aquela expressão do qualquer um, né? Alguém, né? Todos. A gente fica, todo mundo se preocupou com a situação, mas qualquer um podia ajudar, porém ninguém ajudou. A gente se encontra diante de vários momentos que seremos levados a dar uma resposta se de fato amamos a Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz assim para nós: se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. E a verdade não está em mim, porque eu não vejo Deus, mas o meu próximo eu vejo. E se eu não amo o meu próximo, muito menos eu serei capaz de amar a Deus. Porque amo a Deus e expresso o meu amor a Deus quando eu, em ações concretas, visíveis, estou amando o meu próximo. Mas quem é o meu próximo? Ah, meu cônjuge. Coitado do seu cônjuge. Mas vamos supor que você esteja ainda pensando que o seu próximo é aquele próximo, está tão perto, também. Mas o seu próximo é aquele que está no seu caminho. E coincidentemente você passou por ali. Há uma necessidade. E você precisa ajudar. Mas Deus, eu já estou com tantos. Mais um. É preciso a gente entender o caráter de Deus. É preciso a gente conhecer esse Deus. Que a gente se limita tanto àquilo que somos capazes de fazer. A gente se limita tanto pelas nossas possibilidades. A gente olha tanto as nossas necessidades, os nossos problemas, nós potencializamos tanto os nossos problemas, dizendo assim: eu já tenho muito problema. Quando Deus está te colocando diante de uma situação para que você possa crescer. Mas Deus, eu vou te dar condições. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu serei contigo. Não te abandonarei. Não te deixarei. Foi o que Deus disse para Josué, quando ele viu aqueles 4, 5 milhões de pessoas diante dele ali, um povinho difícil. E ele fala assim: Moisés é um santo, já está no céu, subiu de foguete. Eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar. Ele está com 80 anos já praticamente. E ele fala assim: eu não tenho mais forças. E Deus fala: levanta debaixo dessa árvore, sai debaixo dessa árvore, porque eu te esforço, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, e como eu fui com Moisés, eu serei com você. Existem situações que Deus vai colocar no nosso caminho. Existem caminhos, e não são coincidências. É propósito de Deus na sua vida, para que você encare aquela situação. E por meio de encarar aquela situação, o que Deus quer que você faça? Seja eu aqui na terra. Seja eu aqui na terra. Exerça o meu papel aqui na terra. Eu quero que você seja como eu fui, como eu sou, assim você seja. Não passe de largo vendo as necessidades. E detalhe, às vezes a gente vai lá, né? Começa, mas não termina. Deus está falando assim: você tem que terminar, você tem que ir até o fim, você tem que ir até o fim. Não, Carmen, lembrei de você, da senhora. Isso é ter compaixão quando, né? Eu lembro o nome, esqueci da sua nora. Nora não, da sua enteada. Andréia. Na situação que estava, a maioria das pessoas abandona. Fala: se vira, não quero, já tenho muito problema para cuidar. Conversava com o pessoal no interior, o pedreiro lá, e ele falava assim: tenho 8 irmãos. Meu pai tem 89 anos, está de cama. Só eu, sozinho, cuidando dele. Tem que entrar com ação na justiça para tentar ver se eles dão, cada um dá R$100 para poder ajudar. Sabe? Porque, obviamente, sempre sobra para um. Mas o que Deus está falando? Você é cristão, você tem que se envolver, você tem que se lançar, você tem que mergulhar, porque os valores do reino estão em você. Eles estão em potência, está dentro de você, mas você precisa exercê-los para que eles venham à tona. E as pessoas conheçam a Deus e glorifiquem Ele pelas suas boas obras. É um chamado para nós: deixa a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Já está em potência, está dentro de você. O reino está dentro de você. Esse poder que cantamos aqui, quem é o nosso Deus?
Esse poder está dentro de nós. Basta que nós entendamos isso e vivamos isso. Quando surgirem situações, abracemos essas situações. É não olhar e ver o próximo ali sofrendo. Pastor, mas hoje é culto de ações de graças, sim. Ações de graças diz respeito, generosidade. Aquele sacerdote foi mesquinho. Aquele levita foi mesquinho. Jesus, assim, de uma forma extraordinária, usa a religião e fala assim: é uma falsa religião. Não me representa. Não me representa. Passou um sacerdote, passou um levita. Eles são representantes da religião. Mas quem é que teve que cuidar deste que está caído no caminho? Um samaritano. E quem que é o samaritano? Sei lá, pensa na pior pessoa. Ou pior raça. Pensa aí. Numa raça que normalmente nós, seres humanos, olhando e falamos: nossa, escória. Argentina? Pensa aí naquilo que você fala assim: não, eu sou, Hoje em dia não está muito em moda a gente falar sou brasileiro, mas, a gente até fala assim: eu sou descendente de italiano. A gente fala assim, então, raça, né? A gente fica nessa discussão de raça, quem é melhor, quem não é. Eu sou norte-americano, Olha a mão assim. E o norte-americano é daquele que fala assim: é possível que você ainda não viu toda a minha capacidade, Já do outro lado, o britânico diz assim: eu não preciso dizer nada, você vai reconhecer toda a minha capacidade, Aquela coisa do orgulho: quem sou eu? E Jesus está colocando aqui nacionalidades em questão. Ele fala assim: vocês olham para o samaritano, ele está falando com os judeus, e você vê os samaritanos como escória da humanidade. Quem são os samaritanos? A gente não tem tanto tempo aqui para se aprofundar, mas em um determinado momento o reino de Israel foi dividido depois da morte de Salomão. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ficaram ao sul. Reino de Judá, reino do norte, reino de Israel. Essas tribos aqui, as 10 tribos que ficaram no reino do norte, sob Jeroboão, ao longo do tempo se afastaram de Deus, foram seguindo outros deuses, e Deus, profeta após profeta, anunciando o juízo: se arrependam, voltem para mim, vocês se esqueceram de mim, vocês estão adorando outros deuses, eu vou trazer sobre vocês juízo, eu vou trazer sobre vocês uma nação sanguinária. E Deus traz os assírios, terríveis. Os métodos são os mais cruéis possíveis. Imagine você ver sua mãe amarrada a um cavalo com uma corda, sendo puxada e ali agonizando, morrendo, sendo esfolada viva. Era um dos métodos. Agora imagina você, e esse era outro método: tem seu filhinho, sua filhinha. O método de conquista dos assírios era: o pai vai para esse lugar, a mãe vai para esse lugar, o filho vai para aquele lugar distante, para desconfigurar a família, desconfigurar a nacionalidade, para que eles perdessem o contato. Já imaginou isso? Sabe quem são os assírios? É aquele povo que vivia em Nínive, e que Deus fala: Jonas, você vai até Nínive pregar o meu evangelho, porque aquele povo será destruído se não se arrepender. Sabe o que Jonas fez? Quem conhece a história de Jonas? Vou não. E sabe por que ele falou vou não? Ele falou assim: eu sei que Deus é misericordioso e demais benigno. Eu sei, porque eu já vi isso muitas vezes, quando a gente prega, as pessoas se arrependem, ele deixa de fazer o mal que ele havia dito faria. Se eu for pregar em Nínive, esse povo vai se arrepender e Deus não vai destruir eles. O que Jonas estava querendo? Que eles fossem destruídos. E olha, tem todo um contexto de Jonas. Ele é filho de profeta, ele sofreu muito pelo fato dos assírios. Ele não quer. É esse povo ruim. Detalhe: esse povo, ele desestruturava as nações onde eles conquistavam, tirando os povos, espalhando pelo mundo. E sabe o que eles fizeram com a Judéia? Os prisioneiros, os ladrões, assassinos, os bandidos, as prostitutas, tudo aquilo que é a escória, eles trouxeram para aquela região. O tempo passa, o samaritano é o fruto disso. Os judeus, olhando aqui de baixo, eles dizem assim: nós somos os descendentes de Abraão. Os samaritanos dizem assim: mas não, nós também somos, porque havia uns aos outros, uma mistura, uma miscigenação. É nesse contexto que Jesus encontra aquela mulher
num poço ali, né? E ele então fala: olha, vem a hora, e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Era uma mulher samaritana, e ela se espanta, dizendo assim: como sendo tu judeu, fala comigo uma samaritana? Já é estranho um homem conversar com uma mulher casada. Ainda mais, um judeu não fala com o samaritano, há um orgulho. Quando Jesus está falando assim, o sacerdote, representante de Deus na terra, o levita, que conduz as coisas, os serviços sagrados, passaram de largo, mas um samaritano, que passava pelo mesmo caminho, fazendo negócios, parou, e não levou em conta o fato dele ter compromissos, uma reunião agendada. Ele fala: existe uma urgência, existe uma necessidade, ela está diante de mim, sou eu, só eu que estou aqui, eu preciso ajudar, porque se eu não ajudar, essa pessoa vai morrer. Ele pega essa pessoa, ele ata suas feridas, pensa no trabalho que ele está tendo em fazer isso, ele passa azeite, ele passa o vinho, né? Eram utilizados para ali você poder cicatrizar ou melhorar, atenuar toda aquela dor que a pessoa estava passando. Coloque essa pessoa sobre o seu animal. Olha, quem tinha um animal naquela época é rico, hein? Porque o restante andava com as coisas na cabeça. Agora você tem um burrinho para carregar suas coisas, fala: nossa, o cara é rico, hein? Ele está ali, ele passou por ali. Ele pega essa pessoa, coloca sobre o seu animal, vai até a cidade, procura uma hospedaria, se hospeda ali, porque já era final de dia. Hospeda ele, hospeda o outro, ele paga. Está pagando, está entendendo? Está pagando. Cuida dessa pessoa, só que ele precisava de uma reunião de negócios numa outra cidade. Ele fala: eu preciso ir, mas eu vou deixar essa pessoa sobre os seus cuidados, cuide dela para mim. Quando eu voltar, se tiver algum custo a mais, eu vou pagar. Às vezes você, eu, nós ficamos olhando quanto vai custar. A preocupação já vem no sentido de que eu vou ter gasto com isso, vai demandar custos. O que Deus está ensinando para a gente aqui? Valores do reino. Deixa de ser miserável, porque Deus não depende de recursos humanos, de dinheiro. Não é o quanto, não é o valor, não é a quantidade, é o que você tem que fazer. É a sua ação, é a sua atitude, é o seu coração, são a expressão dos valores do reino em você ou não. Mas quando você se envolve, e aí, às vezes nem tem as condições todas ali, mas o que Deus está mostrando aqui, a gente vê isso no texto. Jesus está dizendo isso, mostrando essa. Por que será que esse samaritano é uma pessoa de posses? Já parou para pensar nisso? Por que ele tinha condições ali de pagar a hospedagem, os curativos, o tratamento? Por quê? Porque ele é generoso. Quem é generoso? Deus ama. Deus ama a generosidade porque é a expressão dele próprio. Quando você se torna uma pessoa generosa, quando você dá, quando você não leva em conta os seus problemas em maior grau do que os problemas dos outros, quando você se coloca no lugar do outro, você está amando. Você está expressando o amor de Deus. Você fala: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você amará o seu próximo também. Só que você vai amar com expressões visíveis de louvor, e não apenas de palavras. Quantos de nós às vezes ficamos tentando mostrar que nós somos isso, aquilo? Você não precisa dizer. Não precisa dizer, deixe que as pessoas digam. Essa pessoa é um bom samaritano. Essa pessoa é generosa. Essa pessoa, ela ajuda, ela se envolve. Volte e meia a gente, pastor Willi diz, pastor Willi é generoso. Às vezes ele não mede esforço, né? Ele nem faz a conta, nem conversa com a Rose antes, né? Depois ela fala: meu Deus do céu, o que o William foi inventar? Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Ele não está dizendo assim de quantidade, não. Porque a gente tem histórias aqui na Bíblia fartas, né? Barnabé,
companheiro de Paulo nas viagens missionárias, pessoa generosa. Pessoa não só generosa, mas uma pessoa ali que conseguia enxergar o valor das outras pessoas. Ele que olhou Paulo e fala: não, eu garanto, esse cara vai ser bom. Fica vendo, esse cara é extraordinário para o Evangelho. Vamos, abraça essa pessoa, vamos cuidar dele. É Barnabé que consegue olhar João Marcos, que vai escrever o Evangelho segundo Marcos, uma pessoa ali, um jovem apenas, ele fala: não, esse jovem tem valor, vamos investir nele. É Barnabé que no começo da igreja é uma pessoa generosa, que vende as suas propriedades e vai e entrega aos pés dos apóstolos aquele valor e fala: use para ajudar essas pessoas que estão precisando. Isso é uma expressão de amor a Deus. Agora outras pessoas veem isso e falam: eu vou querer fazer igual, porque Barnabé está falado, está na boca de todo mundo, porque Barnabé, ele é o cara, né? Aí Ananias e Safira falam: eu vou fazer também. Vende uma propriedade, sei lá quantos milhões, e eles combinam entre eles falando assim: olha, a gente fala que vendeu por 2 milhões, na verdade vendeu por 5, né? E aí a gente vai depositar aos pés dos apóstolos 2 milhões, e eles vão falar: nossa, quantos milhões? Quando eles chegam lá para fazer isso, e aí o detalhe, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, recebe uma palavra de conhecimento. E ele fala assim: quem foi que induziu vocês a fazerem tal coisa? Por que deixaram Satanás entrar no coração de vocês, para combinarem entre vocês um resultado e chegar até nós mentindo, dizendo: olha, este é o valor do que nós vendemos o terreno, nós não precisamos disso, Deus não precisa disso, não é de vocês, por que não fica com vocês? Agora vocês vêm tentar o Espírito Santo, e naquele instante a pessoa cai dura morta. Oh Deus, faça assim nos nossos dias mais uma vez. Não ia sobrar a igreja, eu acho. Todo mundo caindo duro aqui. Mas olha a igreja daquela época, cheia da unção, cheia da presença de Deus. Depois vem a mulher, essa filha, toda façanha, né? Querendo ser reconhecida, ser louvada pelas pessoas. Olha, Ananias e Safira deu 5 milhões para a igreja. Ela entra lá, Pedro já mira ela. Eu não queria nem ver Pedro na minha frente, imagina. Ele já olhava e falava assim, já escaneava a pessoa e falava assim: o que você veio fazer aqui? Mentir que nem seu marido? Pois então, tá aí. Olha aí, as pessoas que acabaram de levar e enterrar ele, e você também vai junto. Pumba! Olha, Cléo, imagina. Você gostaria de ser Pedro, né, Cléo? Certeza. Olha, tem muita gente aqui na igreja que gostaria de ser Pedro. Eu de vez em quando falo: Deus, me dá unção de Pedro. Me dá unção de Pedro. Jesus está falando assim: deixa de ser religioso. Deixa de ser religioso. Deixa de ser aquele que frequenta a igreja. Deixa de ser aquele que diz que serve ao Senhor apenas de palavras, mas não de gestos e de coração. Deixa de ser alguém que é reconhecido pelas pessoas, porque era um sacerdote, que Jesus disse sacerdote, era reconhecido. Eles viviam com aquelas roupas cheias de coisinha penduradas, balançando ali, roupas caras. Eles queriam, gostavam de ser vistos. Deus não está olhando quem é a pessoa. E Deus está falando assim: um samaritano é melhor do que vocês de coração. Um samaritano que vocês reputam como sendo a escória do mundo é melhor do que vocês de coração, porque ele demonstrou com atitude concreta o amor de Deus. Ele curou as feridas. Essa pessoa vai se restaurar, essa pessoa vai se levantar, essa pessoa vai produzir ainda, porque alguém viu, reconheceu e investiu nela. Alguém olhou, viu e falou assim: eu não posso virar as costas para essa necessidade, eu vou me envolver com isso, e eu serei instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Eu serei generoso, eu não serei mesquinho, porque Deus dá semente a quem semeia. Deus dá semente a quem semeia. Faça o bem, continue fazendo o bem, porque ao seu tempo Deus te recompensará.
Continue fazendo bem, porque isso é agradável diante do Senhor. Não dá para a gente estar num culto de ações de graça em que eu digo, eu te agradeço, Deus. Eu estou vendo você cantar, eu te agradeço, Deus. Mas Deus está vendo lá dentro do seu coração se você realmente agradece. Ou se você está murmurando, porque isso, porque aquilo. Não está satisfeito. Pelo contrário, olha para si mesmo, porque ninguém me vê, ninguém me enxerga. Quando existem tantas necessidades que estão ali clamando, você poderia se envolver, e ao se envolver, Deus vai te encher de tanta graça. Tanta graça. Sabe o que é graça? Poder e sabedoria. Para você exercer o amor dele, porque esse é o desejo dele. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. O desejo de Deus é que a terra seja cheia de toda a glória de Deus. Você precisa brilhar. Você precisa brilhar. Vá e dê frutos, e os vossos frutos sejam visíveis e permanentes. Façam bem, sem olhar a quem. Deus está dizendo assim: eu amo a todos, porque criei a todos conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Não importa quem é a pessoa, não importa quem é que esteja na condição difícil, mas se vocês que são representantes do meu reino não se levantarem, eu vou levantar as pedras para que elas clamem. Deus te chama nessa manhã para mudar e viver a cultura do reino de Deus. Preste atenção no que está acontecendo na sua vida. Olhe o caminho por onde você está andando. Deus colocou algo, é Ele que colocou. Não é coincidência, é Deus. Não murmure, não critique, agradeça. Seja grato, seja grato. Eu te agradeço, Deus, por cuidar de mim. Cante, não apenas de boca, mas de coração. Deixa eu chamar o louvor. Feche os seus olhos, fale com Deus nesse instante. E sabe, se tem uma coisa extraordinária de a gente fazer diante de Deus, diante de situações que nos confrontam, é falar assim: Senhor, me perdoa. Se o Senhor estiver te levando a situações, de repente você olha e fala: isso é minha responsabilidade, eu estou me omitindo. Peça perdão, para que não venha juízo sobre você. Seja esperto, seja sábio, peça perdão. Me perdoa, Senhor. Peça ajuda, Espírito Santo, me ajude. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser tal como o Senhor é. Eu quero fazer a diferença nessa terra. Não posso me conformar com nada menos do que isso. Clame aos céus. Enquanto o Danilo vai preparando, Danilo. Ah, não é Danilo, não, é Luizinho. Traga aqui o gasofilácio. Esse é o nosso momento de gratidão. Você que não é da nossa igreja, talvez não saiba, eu vou explicar rapidamente. Vira ao contrário, Luizinho. Deixa esse negócio bonitinho pra frente ali, os risquinhos pra frente, vou deixar uma coisa bem assim. Só olhar e falar assim: logo, só um design disso. Esse é o nosso momento. Nós já estamos acostumados, a gente não faz aqui recolhimento de ofertas, de dízimos, mas ensinamos e pregamos a respeito. Mas esse é um domingo, é o domingo do mês que nós tiramos para isso, é o último domingo do mês. É o domingo que a gente se reúne e fala assim: eu vou agradecer ao Senhor junto com os meus irmãos. Eu não posso agradecer a Deus sendo um hipócrita. Eu tenho que agradecer em verdade, em espírito e em verdade. Então, quando nós vimos aqui à frente, você pode, se não trouxe, não é essa a questão, não é o quanto, não é o porquê, quando, como, você vai pegar um cartãozinho que tem ali, mas é a expressão de louvor. Simbolicamente, que é um cartãozinho, você vai e pega e fala: Deus, eu tenho sido fiel nos meus dízimos e ofertas, venha sobre mim com a tua graça e a tua bênção. Abre
abre as janelas dos céus, diga isso, essa mesma ousadia, abra as janelas dos céus e derrama sobre mim bênçãos sem medidas, porque eu estou praticando a tua palavra. Repreenda o devorador, repreenda aquilo que leva os recursos, Senhor. Eu quero viver em gratidão, eu não quero viver uma vida miserável. Há uma boa oração para você fazer como o salmista faz. Não me dá, Senhor, a riqueza, porque pode ser que eu me ensoberbeça, me afaste de ti, esqueça de ti por tanto tempo. Nem a pobreza, para que eu não murmure contra ti, dizendo eu não tenho falta. Ele está falando, me dê o equilíbrio, Senhor, me dê o equilíbrio, mas que eu seja grato diante de ti, Senhor. Eu quero ser grato, eu quero ministrar louvores, eu quero ministrar adoração. Não hoje, mas nos próximos a gente vai trazer testemunhos. Eu tenho tantos aqui, das pessoas que estão sendo fiéis, e Deus está fazendo coisas extraordinárias na vida delas. Não estamos aqui vendendo nada, não estamos mercadejando o Evangelho, não é o nosso propósito, mas é dizer que Deus é poderoso nas batalhas, é generoso, é o Jirê, é o Jeová Jirê, é o que supre as nossas necessidades, é o que cura as nossas feridas, é o que cura as nossas enfermidades. Ele é Deus, acima de tudo, acima de todos. Ele é Deus, Ele é quem disse. Ele diz assim, que Ele é generoso. Ele é generoso. Reconheçam essa generosidade de Deus. Não apenas reconheça que Ele existe, mas reconheça que Ele é generoso, galardoador daqueles que o buscam. Vamos cantar ao Senhor. Você vai começar a cantar. Você vai se envolver primeiro no louvor a Deus. Você vai ali abrir o seu coração e dizer, eu te agradeço, Deus, obrigado por eu estar aqui, obrigado pela minha igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela minha família. Quando você já estiver ali, já envolvido nesse espírito de adoração, aí você pode levantar do seu lugar, vai pelos fundos, faz aquele, não um corredor polonês não, viu? Faz aquela, sei lá, um atrás do outro, fila indiana. Se você não trouxe, não está com você aí, já fez o depósito, sei lá como você está usando, né? Foi no banco, fez o depósito. Gente, a questão não é o valor, não é o fazer em si. E eu digo, falo, afirmo, se você não entende, não faça. Ninguém precisa de dinheiro que não é bendito. Mas queremos ter algo que seja bendito do Senhor aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor ela seja expansiva. Haja de você alcance outros. Vamos louvar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Cante diante do Senhor. Vamos cantar?
Queria aproveitar este momento de gratidão. Temos entre nós aqui pessoas que nos visitam. O Renato, e está aqui a Vivi. Para quem não sabe, a Vivi, a Viviane, é uma das que a Dani já comentou aqui, que se reuniam na faculdade. Quem aceitou Jesus primeiro aí, Viviane? Você, a Dani ou a outra Dani? Você? A Vivi? E agora? Vocês têm que decidir. Né? E a Vivi era da turminha ali, daqueles que estavam na faculdade, a Dani e a Vivi. E sempre ali, né, estudando junto, matemática, financeira, né? E também falando da matemática do céu. E ali essa amizade, ela cresceu, continua até os dias de hoje, né? E hoje nós temos aqui a Vivi também entre nós. Queremos aí agradecer a presença de vocês, do Renato, a Vivi. E temos também o Eduardo. O Eduardo é um milagre. Eu acompanhei toda a saga, né? A Dani ali nos WhatsApps da vida, naquelas conversas, nas videoconferências ali, vocês orando umas com as outras e ministrando ali a fé e a cura. O Eduardo, que é um milagre, né? Que nasceu ali numa condição que todos diriam desenganado. Não tem chance. Mas a fé, ela rompe barreiras. Eu vi ali a Dani, posso dizer por ela, todos os dias, clamando diante de Deus. O Henrico entrou também, e orando junto pelo Eduardo. E o Eduardo está aqui sorridente, firme e forte, para o louvor do Senhor. E eu quero expressar essa gratidão por meio disso e dessas palavras, não só pela presença, mas a Deus pelo milagre, o milagre da vida, milagre da vida, da saúde. Que o Eduardo cresça diante de Deus, diante dos homens, seja uma criança sábia e testifique do poder de Deus. Eu quero aproveitar também esse momento, porque a Bíblia diz para a gente que a gente deve se alegrar com os que se alegram, mas também a gente chora com os que choram. E esses dias, nosso irmão Israel, inclusive hoje, dormiu com a mãe, e a mãe está no estado bem debilitado de saúde. E eles estão orando, e o desejo até mesmo pela idade dela, já quase 90 anos, a irmã Cremilda, né? Que Deus dê descanso, gere a paz do coração dos familiares diante desta luta, diante dessa dor. Quero orar também aqui pela nossa irmã Leonardo, ali, sentadinha, para que Deus também ponha suas mãos sobre ela, e que nessa provável cirurgia que terá que fazer, haja sucesso em nome de Jesus. Vocês estão próximos aí, as irmãs da irmã Leonardo, Boza? Põe as mãos sobre ela. Irmão Renato, põe as mãos sobre ela. Nós vamos orar. Quem está ali com a Soninha? Quem está próximo da Soninha? Onde está a Soninha? Está aqui? Veio. Abrace ela aí, e orando por ela, está orando pelo Israel, pela família. Nós vamos levantar as nossas mãos santas sem rir e sem contenda. Um gesto de confiança. Quem é o nosso Deus? De fé e de alegria e de gratidão. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus amado, até confusos, sem querer agradecer e ao mesmo tempo pedir. Mas ao mesmo tempo que nós pedimos, também agradecemos, porque cremos naquele Deus que é misericordioso, extremamente benigno. Colocamos essas vidas que estão diante de Ti, Senhor, em oração. Aqui apresentamos a nossa irmã Leonardo, apresentamos, Senhor, a nossa irmã Cremilda, apresentamos o Israel, apresentamos a família, a Nicole, a Soninha, apresentamos os familiares diante de Ti, Pai. Oramos, ó Deus amado, porque a Tua palavra nos diz que devemos chorar também com os que choram, além de rir com os que riem. Estamos até divididos, e tal como Paulo
nós choramos, não sabemos se nós rimos, mas ao mesmo tempo temos esse Deus que pode tudo em todas as coisas. E nós colocamos diante de Ti cada uma dessas situações. Agradecemos por um lado e por outro, já apresentamos diante de Ti a vida dessas pessoas, para que a Tua graça se manifeste, o Teu poder seja conhecido, a Sua sabedoria se torne real. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero agradecer a todos que estão presentes. Matilde, primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Já apresentei aí Renata, Vivi, Eduardo, André, Dani. Casal lá no fundo, cadê o casal? Aqui, esse casal, seja bem-vindo. Lá no último, aonde? Lá, é o Renato. E a Vivi, desse lado aqui, deixa eu ver. Quem? Esse rapaz aqui? Visitante. Já vi umas 10 vezes aí. Lourencinho também não é visitante, não. Já tá com a gente. Tamo junto, né? Eu quero aprovar, tem esse casal aqui. Mas esse jovem aqui também já 2 vezes, 3, 4. Dizem assim que 2 vezes já era. Né? Já era. Eu não vou encerrar esse culto antes, obviamente. E a gente disse, fez esse propósito. Tem alguém aqui que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta manhã? Tem alguém aqui que, olha, eu quero retornar, estava afastado, andei por caminhos, mas hoje eu retorno à casa do Pai. Hoje é o dia. Tem alguém? Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Vem aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Qual é o seu nome? A Matilde. Vem aqui esta manhã. Ela deu alguns passos de decisão. Tem mais alguém? Mais alguém que quer abrir o seu coração, confessar Jesus como seu único Salvador, suficiente Salvador, e dizer assim: apague os meus pecados, lance no mar de esquecimento, Senhor. Ah, Deus, estamos aqui diante de Ti, a Matilde, Senhor. Nesta manhã, vem até a Tua presença. Nós aqui oramos por ela, para que, Senhor, o nome dela seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Dos seus pecados o Senhor não vai se lembrar. Apague todos eles. Não haja culpa. Não haja culpa. Foi levado em nome de Jesus. Cobre ela com o Teu sangue. Cobre ela, Senhor amado, com o Teu sangue. E a paz que excede todo entendimento, venha e guarde esse coração em Cristo Jesus. Que toda confusão de mente, toda mentira das trevas, todo medo, em nome de Jesus, saia, desapareça toda confusão. Nós aqui, em nome de Jesus, oramos para que seja liberada e esta mente seja liberta. Haja paz, haja consciência, haja conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Haja libertação neste coração, haja libertação, porque hoje a salvação chegou a esta casa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Matilde, vem daqui. Eu quero pedir que você diga essas palavras. Eu vou dizer, você vai repetir. Eu creio que Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Eu creio que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus
Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço aí, Zil. Se eu crer em ti, Aleluia. Deus do sobrenatural. Quem crê nesse Deus? Se eu crer Então em cante ti, dizendo eu creio. se eu crer em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti, Senhor, o Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que é, aquele que há de vir. Se eu crer Nós cremos, nós cremos, nós cremos. em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti, Senhor. Nós permaneceremos firmes até o fim. Amém? Glória a Deus. Olha, dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado aí e diga para ela: eu espero você sexta-feira às 10 horas da noite aqui na igreja, porque eu junto com você vou clamar e o Senhor vai ouvir. Deus fala assim, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Certo? Que passar disso é que você